meu nome é Carol e o Vamos Conversar de hoje é sobre o consumo de livros e vamos ter umas dicas aí de como economizar na hora de você consumir literatura. Mas antes, já vai deixando a sua curtida porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Inscreva-se se você ainda não for inscrito e gostar das coisas que eu produzo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Bom, eu nem sei direito por onde começar, porque esse é um tema, o consumo de livros, que permeia minha cabeça já faz um tempo, que eu queria abordar esse tema já faz um tempo, e fica meio embolado, sabe? Porque eu ficava, como é que eu vou começar? Como é que eu vou abordar? Até para fazer um roteiro ficava meio embolado na minha cabeça e eu fico, será que as pessoas vão entender minha linha de raciocínio? Porque às vezes eu acho que eu não faço sentido para as pessoas, enfim. Mas enfim, vamos começar com a minha experiência no quesito consumo de livros, né? Porque às vezes eu fico preocupada, inclusive, porque como eu já tenho uma idade, inclusive, um pouco acima da maioria dos booktubers, então as pessoas veem a minha estante ali cheia de livros e tal, me veem comprando muitos livros, né? Eu não recebo, eu não tenho parcerias e tal. Então eu fico preocupada de estar gerando frustração ali nas pessoas que estão assistindo meus vídeos. Mas eu nem sempre tive essa possibilidade de ter uma estante bonita, de ter muitos livros. Quando eu era pequena, a minha relação com a leitura era aquela que eu tinha só na escola, né? Eu tinha livros em casa, mas era um ou outro. Quando eu queria ler livros, eu estava sempre relendo os mesmos livros, né? Porque para ler um livro diferente, eu dependia da escola, eu dependia da sala de leitura, porque até nas escolas que eu estudei não tinha aquela biblioteca bacana, eram salas de leitura. E a gente dependia da professora levar a gente não tinha acesso direto. Então, assim, eu tinha acesso, assim, às revistinhas da Turma da Mônica, aqueles livros clássicos que os meus pais compraram pra mim. E às vezes eu ia lá olhar, folhear mesmo, porque eu não entendia muita coisa, os livros que os meus pais tinham, porque a gente tinha alguns livros ali na estante. Então essa era a minha noção de livros em casa. Eu não frequentava muito a biblioteca porque eu morava numa cidade da região norte do país. Tinha biblioteca, mas pra mim eu não tinha acesso de como ir pra lá o tempo todo. Então eu não tive essa coisa de ter livros, de ter muitos livros. E eu passei durante isso. A minha relação com ter livros sempre dependeu da escola, sempre dependeu da faculdade, porque continuou assim. Eu tive eventualmente um ou outro livro quando eu juntava dinheiro do lanche, que eu conseguia comprar um livro ou outro, e aí se eu quisesse continuar lendo, eu acabava relendo os mesmos livros, ou então eu pegava emprestado de alguém, pegava na sala de leitura da escola. E aí, quando eu cheguei na faculdade, que eu acabei fazendo letras, o que aconteceu? Eu acabei lendo muito, eu tive acesso aos clássicos, né? Porque letras, principalmente letras em inglês, que foi o que eu fiz, eu acabei tendo acesso a isso, mas foi um acesso meio que estranho, porque a biblioteca ela não tinha muita coisa disponível. Quem disponibilizava esses clássicos eram os professores. Então a gente tinha acesso a xerox, né? Eu tive muitas cópias de clássicos. E foi aí que eu também comecei a minha biblioteca, porque eu não chamo de coleção de livros, eu chamo de biblioteca porque foi quando eu comecei a ter o meu patrimônio de livros. Muitos deles eu consegui comprar na língua original, porque eu já tinha um bom nível de inglês, porque eu comecei a estudar cedo. Então, na minha cabeça, eu já pensava em montar um acervo. Tanto o acervo porque eu pretendia continuar na academia naquela época,
como professora. Eu não imaginava que a vida ia se desenrolar do jeito que se desenrolou. Então, não na academia exatamente, mas eu pretendia continuar a vida na educação. Então, eu pretendia ter um acervo, eu pretendia ter uma biblioteca. Por isso, eu investi nos livros. Essa foi minha relação, mas nisso eu já estava com uma idade... eu já estava com mais de 25, 26 anos. E eu já trabalhava como... Eu estava na faculdade, eu já trabalhava como professora. Então, eu já tirava um dinheiro ali, eu já tinha o meu orçamento para poder investir, eu comprava os livros. E estava sempre de olho em promoção. Principalmente porque a gente dependia de Saraiva, de Siciliano... eu usava muito a Saraiva na época porque era o que tinha mais frete grátis, né? E aí, morando em Rondônia, era o que facilitava, não existia... já existia a Amazon, porque às vezes eu precisava comprar deles quando eram livros importados, e era uma facada, então a gente juntava ali os colegas da turma para comprar junto, e foi... O que aconteceu foi quando eu comecei a formar, mas ainda assim eram livros muito esparsos. E eu comprava muito livro em sebo. Era uma época que, vez ou outra, eu viajava para o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, em matéria de sebos, principalmente naquela época, no início dos anos 2000, meio dos anos 2000, tinha uma variedade muito grande de sebos. E era fácil encontrar livros de língua estrangeira. Eu comprei muitos livros de língua estrangeira naquela época. E aí eu consegui montar um bom acervo. Só que eu me mudei de Rondônia pra cá, mas aí eu já tava doente, né? Então não foi uma grande... Foi uma perda, porque eu tive que me desfazer de muitos livros, eu doei bastante coisa. Então eu perdi assim de 80% a 90% do meu acervo, porque ia ficar muito caro para trazer as coisas para cá, né, pelo correio e tal. Então eu só trouxe o que era indispensável. E aí eu recomecei a fazer, mas aí eu já recomecei, eu tinha mais de 30 anos. Só que foi com outro pensamento, porque eu já não tinha o pensamento de fazer com vistas à profissão. Eu já queria montar meu acervo com vistas pensando numa biblioteca mais funcional, uma biblioteca que eu sabia que seria uma biblioteca viva, que seria uma biblioteca que seria com livros que iam circular, que eram aqueles livros que, se eu não gostasse da leitura, eu ia passar para frente. Então, e eu sabia que seria uma biblioteca que sempre teriam mais livros não lidos. Apesar de que muita gente fica meio chocado quando vê que a gente tem na estante muitos livros, uma quantidade muito grande de livros não lidos, isso meio que choca e às vezes dá angústia na gente mesmo. Eu vou deixar lá na descrição o link de um texto que eu já publiquei na comunidade há uns meses atrás, sobre a quantidade de livros não lidos. Por que a gente não deve ficar chateado com isso? É um texto maravilhoso. E porque eu sempre vou estar com essa quantidade maior do que a quantidade de livros lidos. A minha biblioteca ela é viva, né? Eu só vou deixar no meu acervo aqueles livros que ou eu quero reler ou aqueles livros que eu pretendo manter na minha coleção porque eles têm um apego, eu tenho um apego afetivo com eles. Porque o resto sempre vão ter livros novos para mim. Novos que eu digo no sentido de que eu ainda não li. Então, é novidade, né? Pensando nos anos, né? Pensando na minha vida como um todo, é novidade para mim comprar livros, né? Não era uma coisa que eu fazia com frequência. Né? Tipo, vou abrir aqui o site da loja e vou comprar um livro. Não era assim, eu ia numa livraria, vou comprar um livro. Não, era uma coisa muito pensada, eu tinha um orçamento para gastar, sabe? E era uma coisa que eu tinha que fazer com um propósito, era o propósito de montar a biblioteca, porque eu estava pensando na faculdade, eu estava pensando
num trabalho específico para a faculdade, eu estava pensando na profissão que eu estava exercendo. Hoje não, hoje eu penso exclusivamente no lazer que eu estou tendo, num aprendizado, mas num aprendizado para a vida e não num aprendizado para uma profissão específica ou para um momento específico. Mudou muito o meu propósito nessa formação de acervo. E eu penso a minha estante, eu não chamo nem de estante, eu penso a minha biblioteca de uma forma muito diferente como eu pensava antes. E é basicamente isso. Continuando sobre esse assunto de consumo de livros. Quando eu comecei o canal, eu já consumia o BookTube e eu gostava de assistir os vídeos de book haul, não era tão comum assistir os vídeos de unboxing e eu fazia os meus vídeos de book haul. Eu já tinha percebido que eram os vídeos mais assistidos, mas de uns tempos pra cá, de um ano e meio pra cá, as pessoas começaram a pedir mais vídeos de unboxing, especialmente de unboxing, e eu comecei a fazer, achei muito divertido, parece que eu tô abrindo as caixas acompanhada, sabe? É muito legal. Mas a diferença de visualizações, a quantidade de visualizações é assim assustadora, sabe? Tipo, a média de visualizações dos vídeos chega a ser 60%, 70% a mais do que os vídeos normais, sabe? Então, é assustador. E aí eu parei pra pensar, porque até que ponto eu tô fazendo bem as pessoas fazendo esses vídeos de unboxing, né? Se eu tô estimulando, eu quero estimular o consumo de livros, porque nós precisamos estimular o consumo no mercado editorial, porque o mercado editorial de livros é um mercado fraco, nós não temos um Brasil leitor, o mercado leitor no Brasil não é um mercado muito grande, então é importante que a gente estimule, eu me sinto responsável por isso, mas eu quero estimular aquelas pessoas que podem comprar os livros. Então eu fico nessa balança, porque eu não quero gerar frustração naquelas pessoas que não podem. Entende como é que eu me sinto? Então eu comecei a pensar até que ponto eu ia ficar fazendo vídeos de unboxing. Eu não sei, eu não queria ser hipócrita, porque eu estimulo as pessoas a usarem os meus links da Amazon, que é uma gigante do capitalismo, mas eu preciso, né, movimentar alguma coisa para me ajudar a comprar os livros. Eu não posso ser hipócrita nesse ponto, mas eu fico assim. Então eu comecei a diluir meus unboxings nos vlogs, para não ficar uma coisa... Eu tentei, sabe? Eu não sei se vocês conseguem enxergar o meu ponto. Eu acho importante estimular o mercado, né? Estimular o consumo de livros, mas estimular o consumo entre aqueles que podem. E não estimular o consumismo. O consumismo é o consumo exagerado. É aquele consumo que leva ao exagero, que leva as pessoas a se endividarem, sabe? Que leva as pessoas ao desperdício. É aquelas pessoas que compram porque tá barato, que compram e não leem, sabe? Apesar de que eu compro às vezes e não leio, mas eu já comprei também porque tava barato e realmente eu tive que fazer muitas reflexões, porque eu já passei por isso. Não vou também ser hipócrita nesse ponto. Eu tive que fazer muitas reflexões sobre o meu próprio consumo de livros, porque quem é leitor tem essa coisa de consumir livros. Então, assim, eu fico tentando ser mais responsável o tempo todo, porque eu não quero estimular o consumismo. Eu quero estimular o consumo consciente, sabe? Eu quero mostrar um livro, não só lançamento, eu quero mostrar um livro, eu quero mostrar como é que tá a diagramação dele, quantas páginas, se vale a pena, porque eu tô aqui pra mostrar a cara a tapa, né?
Eu acho importante, eu sou uma pessoa que tá produzindo alguma coisa, tá mostrando como é que tá sendo e tal, para as pessoas saberem como é que é, para saberem como é que não é, para dizer se uma leitura é boa, se não é. É basicamente isso que eu faço. Então, assim, mas eu fico muito preocupada de saber se a pessoa tá se endividando ou não, sabe? Isso é meio assustador de pensar. Então, eu meio que dei um tempo nos unboxings, tentei diluir ele aí nos vlogs. Eu vou fazer de vez em quando, porque tem, né, Prime Day, tem Semana do Consumidor e tal, dá pra fazer uns unboxings aí, porque eu também não vou ser hipócrita, porque eu preciso de visualizações. E é legal, eu adoro assistir vídeo de unboxing, mas realmente, eu acho que dá, espero que vocês entendam o meu lado, porque querendo ou não, eu tenho essa responsabilidade. Eu sei que muita gente que assiste o meu canal não tem tanta condição financeira, então assim, eu não quero gerar frustração. E é por isso que eu pensei em algumas dicas de economia, mas antes de você pensar nessas dicas de economia, eu acho que é importante você fazer uma reflexão. Uma reflexão no sentido de o que você quer consumir na literatura. Assim, você quer construir um acervo? Você quer só consumir literatura? Como você quer consumir os livros? Porque é importante pensar isso quando você for pensar em economia. Porque a maneira mais fácil de se economizar quando você pensa em consumo de livros é utilizando a biblioteca. Você pegando livros emprestados na biblioteca. Essa é a maneira mais fácil de se economizar. Porque, meu Deus, se eu tivesse tido acesso à biblioteca quando eu era mais jovem, eu tinha lido tanta coisa, sabe? E, caramba, mesmo que lá não tenha os livros que você quer especificamente, você tem acesso a muitas coisas que vai te tirar da zona de conforto, sabe? Você vai lá pegar um livro e vai dar uma olhada ali na contracapa, ver se é legal, você vai dar uma fuçada, é muito gostoso, porque eu tive acesso à biblioteca quando eu trabalhei em biblioteca, e eu me apaixonei, tanto que eu quis fazer biblioteconomia, e eu passei a ler mais trabalhando com biblioteca, então aquilo foi me tirando da zona de conforto, porque eu trabalhava e lia os livros, né, enquanto eu estava trabalhando na catalogação. E aquilo foi me instigando, sabe? Eu aumentei muito o meu nível de leitura. Tanto que hoje em dia eu leio mais de 100 livros por ano. Já cheguei a ler mais de 200. Então, assim, biblioteca é um negócio fantástico, sabe? Eu acho que bibliotecas públicas, bibliotecas comunitárias, tem bibliotecas de todos os tamanhos. Você pegar emprestado um livro é fantástico, porque, nossa, a quantidade de coisas que você pode ler é infinito. Então, fora que você relê um livro que você já leu, a leitura nem sempre é a mesma coisa. Essa é a maneira mais fácil e a maior maneira de você economizar livro. E aí você também tem que fazer outras reflexões, né, na hora de fazer a economia, que você quer montar uma biblioteca, uma coleção de livros novos. Você quer montar uma coleção só de livros físicos, ou você não se importa que sejam e-books também, porque você privilegia só os livros objeto, ou você privilegia a experiência de leitura? Então você tem que fazer vários tipos de reflexão. O meu acervo, ele está dividido entre acervo físico e acervo digital. Se eu vejo um livro que eu quero muito e ele tá mais barato em e-book, eu vou lá e pego em e-book. Mesmo eu querendo muito ele em livro físico. Eu não vou perder a oportunidade, porque se teve uma coisa que eu aprendi nessa vida, foi que é melhor eu ter sempre um orçamento, sempre um dinheirinho guardado para um momento que o livro baixa de preço. Porque, assim, livro é caro,
Livro não é um objeto barato. Por isso que eu também falo muito de conservação de livro, porque livro é patrimônio. Livro é um objeto que dura, se você cuidar. Então, por isso que vale a pena também você comprar um livro usado, às vezes em bom estado e tal. Nossa, eu perdi a linha de raciocínio total agora. Porque assim, tem livros que baixam de preço não só nas promoções, sabe? Então, é importante você fazer ali sua listinha. Essa é uma dica também que eu dou. Você pega, monta ali sua lista de desejados e vai acompanhando os preços, porque tem livros que variam muito de preço, baixa de preço sempre e tal, eles variam de preço, então esses que não se preocupa muito, mas tem livro que nunca baixa de preço. Esses você fica sempre de olho, porque vai ter um momento no ano que ele vai baixar uns 4, 5 reais. E é aquele momento que você vai aproveitar. E não necessariamente vai ser numa Black Friday. E é a outra dica que eu dou. Fique sempre de olho e deixe na sua lista de desejados só os que você realmente quer. Não coloque só porque você viu e achou a capa legal. Deixe só os que você realmente quer. E sempre dê uma olhada na sua lista de desejados, porque às vezes a vontade de ter aquele livro passou. Aí você vai lá e tira. Porque às vezes você não quer mais aquele livro e comprou e passou a vontade. E aí você não quer mais aquele livro e não vai ler. E você tem aquele livro, não vai ler, e aí o que acontece? Então sempre dê uma olhada, sempre vai revisando a sua lista de desejados, a sua wishlist. E é bom você acompanhar, faça ela em várias lojas ou faça ela no papel mesmo. Às vezes a gente olha tanto a nossa wishlist que a gente decora os preços. As minhas eu tenho decorado os preços, principalmente dos livros mais caros, que são aqueles que eu tô mais de olho. E aí eu fico acompanhando. Baixou um pouquinho, eu já fico, opa! Mas tem sites, eu digo pela Amazon, que é o site que eu mais acompanho por causa do link de associados, mas tem sites que tem lá a Semana do Consumidor, o Prime Day, o Black Friday, mas eles fazem muitas promoções, eles dão muitos descontos nas semanas que antecedem essas promoções. Então fique de olho. Por isso que eu acho que a dica de economia mais importante que eu dou é você ter um orçamento para comprar esses livros. Deixa ali um dinheiro mensal, se for o caso, se você não tiver como, deixa ali um dinheiro para você ter, eu tenho 40 reais mensais para gastar com livros, eu tenho 30 reais mensais para gastar com livros, e é isso que você vai ter. Baixou um livro, um livro baixou de preço, você vai lá e compra. Parece que não é uma dica de economia, mas porque tem livro que vai baixar de preço, não importa a promoção, tá? Sebo é um bom local também para você pesquisar. Só que sebo você tem que ir com tempo de sobra e vai com uma calça velha, porque vai ter um momento que você vai sentar no chão para ficar pesquisando e tal. E sebo, dificilmente você vai com aquela lista de livros que você tá esperando comprar. Sebo você sempre vai acabar comprando algum livro que você não esperava comprar. Sabe? Você vai muito pelo preço também. Sebo, você pode tanto trocar livros que você já tem, ou deixar os livros que você tem, que quer trocar, ou você pode até vender seus livros. Mas não vale a pena. Vale mais a pena você trocar. Você leva os seus livros que você não quer mais, deixa com crédito lá, ou utiliza para fazer a troca logo na hora. Vale muito mais a pena do que você vender seus livros, tá? É uma boa indicação. Vale muito a pena. Tem os sebos virtuais, né?
vale a pena você pesquisar. Às vezes o frete compensa por causa do preço, porque tem muito sebo com os livros com aspecto quase novo. Então, vale a pena se você pesquisar. Tem muitos Instagrams de pessoas que fazem desapego, fazem o chamado sebinho, né? Que pegam seus livros ali, ainda mais agora que tá todo mundo aperreado com essa pandemia. Pega ali seus livros para vender, então vende por preços ótimos. Você mesmo pode vender seus livros ali na sua conta de Instagram, que as pessoas elas compartilham. Tem muita gente que faz isso. Outra coisa que você pode fazer é trocas no Scooby. Isso eu tô falando para quem pretende fazer um acervo desses acervos que sejam não fixos, né? Um acervo que você tenha livros que você passe para frente, livros que você não quer mais, né? Porque aí é uma dica de economia, né? Livros que você não quer mais, você pode trocar por outros. Então, a troca no Scooby, porque eu ainda pretendo fazer o vídeo mostrando como é a troca no Scooby vale muito a pena. Eu já troquei muitos livros novos, peguei livros novos que a pessoa nem leu, né? Então, eu acho que vale muito a pena a troca no Scooby. Lógico, você tem que tomar muito cuidado, conversa com a pessoa, peça foto. Então, eu acho que vale muito a pena a troca no Scooby. Outra coisa, e-book. Eu acho que tem e-books que são caros, mas se você ficar de olho, tá sempre tendo promoção de e-book. E também e-book gratuito. Todo dia tem algum e-book que tá ficando gratuito. E fora que tem aqueles clássicos que são domínio público. Então também vale a pena. Mas todo dia sempre tem algum e-book que fica gratuito. E aí tem o Kindle Unlimited. Ah, Carol, mas o Kindle Unlimited é um serviço pago. Mas, por exemplo, você pode fazer o seguinte. Se você nunca assinou o Kindle Unlimited, você tem um mês de teste gratuito. E durante essas grandes promoções, tem a assinatura de 3 meses por R$ 1,99. Às vezes, você consegue renovar essa assinatura sim, mas às vezes não. Só que uma dica que eu dou é você pegar, fazer uma wishlist com livros do Kindle que estão no Kindle Unlimited que você conseguiria ler num mês, tá? Por exemplo, eu tenho 2 listas com indicações do Kindle Unlimited que sempre estão lá na descrição. Você pode pegar os livros que estão ali, você pode pegar, sei lá, 4 ou 5 livros que você conseguiria ler num mês. Aí você vai lá e assina, é R$19,90 o serviço. E aí, por aquele mês, por R$19,90, você vai lá e lê 4 livros ou 5 livros daqueles que estão lá. Digamos que cada livro ali valha R$20, R$25. É uma senhora economia, não? Então, eu acho que vale a pena também. E são livros, e tem muito livro bom. Se você olhar lá, o listão, tem vários gêneros, a lista é imensa, então vale super a pena. Tem também o serviço chamado Wattpad, que é um serviço que muitos escritores utilizam para escrever suas histórias. Tem muita gente famosa que já lançou vários de seus livros ali no Wattpad. Tem muita gente que escreve fanfic lá no Wattpad, então se você gosta de ler, o Wattpad é um serviço excelente. Eu vou deixar todos os links desses serviços que eu tô listando lá na descrição para você conhecer. A própria Colleen Hoover publicou pela primeira vez aquele Nunca Jamais, acho que é Nunca Jamais aquele livro, lá no Wattpad antes de publicar o livro. Então tem muita gente que publica as coisas primeiro no Wattpad antes de publicar depois na Amazon ou publicar o livro físico. Outra coisa que recentemente foi lançada, eu ainda não testei, mas muita gente está gostando, é um serviço, um aplicativo chamado Esquilo, que é um aplicativo para e-book. Você tem direito a acessar um e-book por mês. Eu vi que ele tá linkado a várias
companhias telefônicas. Eu vi que ele tem coisa com a Vivo, se eu não me engano. Quem assina a Vivo tem alguma coisa com Esquilo, não sei. Eu não sei se é parece que é um serviço gratuito ou você tem uma possibilidade gratuita, alguma coisa assim. Eu vou deixar o link lá, daí você confere direitinho, mas a possibilidade gratuita é um e-book por mês. E tem muitos e-books, novidades, então é uma possibilidade. Outra coisa que você pode usar é o cashback, que eu utilizo para compras lá no site da Darkside. E tem várias possibilidades de cashback, que é você comprar utilizando esses serviços. Eu não sei mais o nome dos outros, que aí você você pega um dinheiro de volta na próxima compra, um negócio assim. Eu vou deixar o link de todos eles. Eu não sei explicar muito, tá? Mas é basicamente isso. Tem também as possibilidades de você pegar o Scribd, que é um serviço tanto de audiobook quanto de e-book, que você tem opções tanto de 1 mês grátis quanto de 3 meses grátis. Eu não sei onde consegue. Eu vou ver se eu consigo links de 3 meses gratuitos. Se eu conseguir o link, eu vou deixar o link lá, mas eu não sei se eu consigo o link de 3 meses gratuitos. Mas eu vou deixar o link lá embaixo, que dá para as duas possibilidades, audiobook e e-book. E tem muitas opções também, muitos livros novos. Então, essas coisas a gente tem que sair. Você faz um e-mail para um serviço, alguma coisa assim. A gente tem que sair, fora que a gente tem que se inscrever em todos os sorteios possíveis. Eu já ganhei um livro ou outro por aí. E é isso. Mas não se esqueça que antes, o importante é você pensar como você quer consumir a literatura, tá? Se você quer a experiência de leitura ou se você quer começar a montar seu acervo mesmo, entendeu? Porque isso é o que vai definir como você quer economizar na hora da compra. Bom, espero que eu tenha me feito entender, né? Espero que não tenha ficado muito confuso como estava na minha cabeça, mas faz muito tempo que eu queria falar sobre isso, que eu queria dar essas dicas, e eu acho que uma funcionava com a outra, né? Um assunto funcionava com o outro, não sei se fez sentido um funcionar com o outro. Espero que sim, né? Se não, me diga aí nos comentários. Vamos lá para os comentários, porque eu tô muito ansiosa para conversar com vocês sobre isso, beleza? Então é isso. Vamos lá para os comentários. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!